Boa noite a todos, ou, né, bom dia, boa tarde, eu não sei, essa palestra é sempre gravada, colocada no YouTube, cada pessoa assistindo uma hora, né? Mas boa noite àqueles que estão ao vivo aqui comigo, sejam todos bem-vindos. E antes de começar a palestra em si, que daí eu vou começar a dar share aqui da minha tela, compartilhar aqui os meus slides, eu queria que, se vocês quiserem, tirar o microfone agora, né? Deixar no. Quiserem falar e ligarem a câmera. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual que é o objetivo de vocês nessa vida? O que que faz vocês acordarem todo dia? O que que te motiva todo dia a acordar, levantar toda manhã? Qual que é o seu objetivo? Pergunta profunda. É profunda mesmo, né? Progresso. Progresso Para mim, o que me faz acordar toda manhã é para minha família. para sua família. Alguém mais? Crescimento individual e Crescimento. Né, e acho que a família faz parte de tudo isso, né? Estar convivendo com esses entes mais perto, mais próximo da gente, é esse treinamento para convivência fora, né? Com o próximo, né? Então, progresso, evolução, família. Alguém almeja aqui ser feliz? felicidade. Felicidade, né? Acho que Acho que todos todo nós, mundo, né? acho que todos nós, né, queremos isso. Uhum. E acho que é isso, né? O que a gente faz? Quais são as nossas escolhas para que possamos ser cada vez mais felizes, né? E a gente sabe, a gente lendo as obras espíritas, a gente sabe que a felicidade completa ainda não está nesse mundo, mas um dia iremos conquistá-la, né? O dia que for, né, faz parte desse progresso encontrar a felicidade pura, né? A felicidade completa. Mas nós conseguimos ir caminhando em busca dela, né? E o perdão faz parte disso, né? Aprender a perdoar, conseguir perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos magoa, faz parte desse progresso, desse melhoramento individual, pessoal, relacionamento em família, né? Perdoar aqueles que estão próximos a nós, faz parte, então, encontrar a felicidade, para a gente conseguir encontrar a felicidade, para nos tornarmos felizes, o perdão, não tem como não falar de felicidade, não falar sobre perdão, não aprender a perdoar o próximo. Então, a palestra de hoje é sobre isso, é sobre o perdão e como que ele pode, como perdoar pode nos ajudar a encontrar essa felicidade que todos nós queremos. E interessante que na leitura que a Mirtz fez no início, Emmanuel fala muito, né, da paz, está ligado com o perdão. E quando a gente reflete um pouco sobre isso, realmente, né, quando a gente não perdoa, quando a gente fica com a mágoa, com o rancor, a gente carrega algo muito, muito pesado dentro de nós, que não nos dá liberdade, né? A gente não consegue ter paz interior. Então, o perdão está muito ligado com a paz, né? Eu sempre tenho a imagem de que quando a gente perdoa, a gente se liberta do próximo, né? Daquele que nos ofendeu. A gente quebra aquela corrente, aquela ligação ruim que estava com a outra pessoa. Daí você vai me falar, mas Dani, tudo isso é muito bonito, né? Parece que quando fala é fácil, né? Quando a gente fala tudo é fácil, né? Mas quando alguém, né, pisa no nosso calo, quando alguém nos ofende, é difícil, né? Não é uma tarefa fácil. Mas saibamos, né? Todos nós estamos aqui no planeta Terra, ainda no mundo em que somos imperfeitos.
estamos num processo, né, de aprender a perdoar, de aprender a ser mais humildes, porque para perdoar a gente precisa ser humilde, indulgente, né, para entender que os outros cometem erros assim como eu cometo. Então é um processo, é um treinamento, então não é de uma hora para outra. Então, eu entendo completamente que o perdão não é fácil, que talvez não, que com certeza leve aí encarnações e encarnações para a gente conseguir perdoar completamente. A Tânia, se quiser falar no final, ela tem um exemplo muito bonito da mãe dela. Tânia, desculpa te colocar no spot aqui, se você não quiser falar, não precisa falar, mas realmente de perdão e de libertação, né? Porque aí a gente não fica mais presa por aquele que nos ofendeu ou que nos fez mal, que nos magoou. Então vamos lá. Eu vou começar aqui a compartilhar minha tela. Nossa, cadê? Se vocês escutarem as crianças falando, vocês me perdoem, já começa aqui, né, pedindo o perdão que as crianças estão falando ao fundo. Não tem que se desculpar, não. Criançada assim mesmo, né? Que vocês estão vendo a minha tela? Sim. Mas sem os notes, né? Sem os notes, só o perdão e felicidade. Então, esse é o tema da palestra de hoje, né? E, gente, hoje é a última palestra do ano. Apesar do tema não ser Natal, não tem como eu não tocar nesse assunto de Natal. E ninguém melhor para exemplificar o perdão, para exemplificar o amor ao próximo, do que aquele que é o dono da festa de Natal, né? Daquele que veio nos presentear com o seu exemplo, com o seu amor. Então, apesar dele ser o dono da festa, da gente, no Natal, celebrar a vida dele, quem ganhou o presente fomos nós, com o nascimento dele, né? Então, ao nascer na manjedoura, ele trouxe a lição de humildade para nós, que para ser capaz de perdoarmos, a gente precisa dessa humildade também, né? Durante a vida toda, ele exemplificou o amor a Deus, o amor ao próximo, o perdão às ofensas, né? Ele nos mostrou qual que é o verdadeiro caminho à felicidade. E ele vindo, né, há 2000 anos, há mais de 2000 anos atrás, a sua mensagem ainda continua muito verdadeira, né? Então, estamos chegando perto do Natal, é a última palestra do ano, então espero que Jesus nasça para nós nesse Natal, que ele possa entrar nos nossos lares, que a gente possa ser capaz de amar ao próximo, como ele disse, né, amar os nossos inimigos, e amar os nossos inimigos é diferente daquele amor que a gente tem para os nossos amigos. O amar aos nossos inimigos é respeitar, é perdoar, mas não precisa conviver, né? Então, que sua lição, que o seu exemplo faça parte das nossas vidas. E ele veio falar, ele nos deixou a oração, né, o Pai Nosso, e tem essa frase, né, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E para mim, toda vez que eu oro, Pai Nosso, para mim, essa é a parte que eu mais me emociono, ou não me emociono, mas é a parte que eu mais gosto. É a parte que mais me toca, acho que assim é melhor. Ela é, o Pai Nosso, ele é simples, mas ela é completa, né? E aí, como eu disse, essa é a minha parte favorita. Perdoar as nossas ofensas.
né? Ele está pedindo perdão aos erros que nós cometemos, né? E quando a gente assume essas falhas, né? Quando a gente assume esses erros, é uma lição de humildade, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, é uma lição de indulgência, porque sabemos que o próximo também erra. Como que a gente pede perdão e não perdoa aquele que nos feriu? Então, peça perdão para aqueles, porque nós erramos todos os dias, ainda somos imperfeitos. Então, não tem nada de errado de impedir perdão, ter a consciência de que nós também estamos nessa caminhada, na evolução, e que precisamos pedir perdão às nossas ofensas. E mais do que isso, né? É mais do que falar né, só soltar palavras numa oração, são as nossas ações. Então, quando a gente faz alguma coisa de errada, um mal ao próximo, um mal a nós mesmos, essa falha, ela vai ser eliminada, ou ela vai ser compensada por todo o bem que a gente fizer ao próximo. Então, temos consciência de que nós erramos, então que a gente possa praticar mais atos de amor, mais atos de bondade para o próximo. E assim como nós erramos, né, nós sabemos que nossos irmãos erram também. Então, nessa oração, né, que possamos pedir a Deus que nos ajude a perdoar aqueles que também nos ofendem, para que a gente consiga perdoar ao próximo. E Jesus deu vários exemplos de perdão, né? E tem essa que está em Mateus, versículo 5, capítulo 5, versículo 38 a 39. Né, vocês ouviram o que foi dito, isso, né, por Moisés. Moisés, né, veio, revelou a lei, veio trazer, né, novas leis, mas ele falou algo, né, que era olho por olho, dente por dente, a lei de Italião. Mas era uma outra época. Era uma época que ainda tinha o povo que era dominado pelos instintos mais bárbaros. Era necessário essa intervenção mais bruta, mais para disciplinar mesmo o povo, né? Então Jesus veio falando, né? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se vinguem dos que lhe fazem mal. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado, para que ele possa bater. E o que é isso? É não revidar. É não entrar nessa bola de neve, né? Porque a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, é uma bola de neve, né? Porque eu fiz algo de errado para uma pessoa, ela ficou magoada. Então, ela vai querer se vingar. Então, ela faz algo de errado para mim. Mas aí eu vou querer me vingar desse outro erro que ela fez. Aí eu vou e faço de novo. Então, é uma bola de neve, não tem fim. E isso pode durar vidas e vidas e vidas, que a gente nem lembra o que aconteceu, né? Provavelmente aquele que te ofende muito nessa vida, ou que te magoa muito nessa vida, será que a gente não magoou na vida passada? Será que a gente não fez um mal na vida passada? Tem que alguém chegar e dar um corte nisso, né? Senão vai ficar perpetuando encarnações, até que alguém que seja mais esclarecido ou mais evoluído, que conseguiu já compreender as leis divinas, que já conseguiu compreender as lições de Cristo, venha e dê o primeiro passo para a reconciliação ou para o perdão. Então, que seja nós, né? Que sejamos nós a dar esse primeiro passo. Eu sempre brinco que, com uma amiga minha, eu falo, olha, é melhor fazer as pazes agora, senão na outra vida vai ter que vir de novo com essa pessoa. Dela, ai, Deus me livre. Mas tem muita verdade nisso, né? Senão, uma hora, o desentendimento vai ter que ser resolvido. Se não foi hoje,
Se hoje, né, se nessa vida não deu, não consegui, vai ser em outra vida. Vai ser comum. E esses laços de famílias, né, vem por isso. A gente sabe que tem muita gente na nossa família, ou na família que a gente conhece, de conhecidos nossos, que não se dão bem. Não é à toa. Os laços familiares são para conseguir realmente que esse amor entre eles floresçam. E aí que dá, então, dar de presente nesse Natal o seu perdão e o seu amor? Né? Para você oferecer o seu perdão à pessoa que te magoou. E olha que interessante. Você não precisa, se você acha que a pessoa... Porque existem muitas ofensas, muitas mágoas que podem acontecer. E em muitas delas, a pessoa que te magoou pode nem assumir que cometeu o erro. Ou eu que magoei alguém, posso nem assumir que o meu orgulho é tão grande que eu nem assumo. Não, eu não fiz isso com você. Então, você não precisa... Se a pessoa está nesse nível que não consegue nem compreender que te ofendeu, que te magoou, esse perdão não precisa... Você não precisa nem chegar e verbalizar para ela, né? Ore por ela. Faça com que essa mágoa não te domine mais. Não faça mais parte da sua vida, né? E eu tenho certeza que esse presente será para você. Mesmo, né, que você dê o perdão para outra pessoa, quem vai se beneficiar é você. O perdão está diretamente ligado à lei do amor. Amar ao próximo, né? Não é fácil, é um processo de reconhecimento da dor, de se fortalecer, de entender que o perdão te livra e te traz saúde. Né? A gente vai até falar um pouco mais sobre isso, né? Quem perdoa pouco tem mais estresse, pode ter mais depressão. Então, o ato de perdoar te deixa mais saudável e te leva a encontrar a felicidade mais rápido. É um processo. É um processo porque a gente tem que entrar dentro de nós mesmos e tentar reconhecer o que faz doer, por que isso me magoa tanto, como que eu posso me melhorar e me livrar dessa dor tão grande. E essa a foto aqui, o que é? É um navio ancorado, né? E o navio ancorado, ele não consegue navegar quando ele está assim, né? Parado, ancorado. E a falta do perdão faz o mesmo. Como a gente se prendesse uma âncora, a pessoa que nos magoou. Né? O perdão traz liberdade, traz paz. A gente quer ficar ancorada à pessoa que nos ofende ou que a gente quer se livrar e falar, Deus, hoje, dessa pessoa, eu não preciso mais vir, não preciso mais dessa prova, já consegui perdoar, já consegui me livrar e já estou em paz com ela e em paz comigo mesma. Então, que a gente consiga, então, nos libertar. E é um ato de libertação bilateral, porque a gente se liberta e a gente liberta o outro. Imagina quando a gente está com muita raiva, com muito se sentindo muito ofendido, com muita raiva, os nossos pensamentos. Né? E a gente sabe que o pensamento se conecta rapidamente com aquele que a gente está pensando. E não é saudável. E não é legal, né? Então, a gente se liberta dessa energia que não faz bem a nós mesmos. Então, que a gente consiga... E quando a gente começa a ler alguns livros de mediunidade, a gente vê muito bem isso. Como o perdão liberta
espíritos que estão assim, ó, ligados pelo ódio, pela mágoa, pela tristeza há séculos e séculos. E basta um ter o arrependimento, basta o primeiro a dar o passo e compreender que aquilo não é legal, que aquilo só está fazendo uma atração ruim entre os dois. E aí, o perdoar é diferente de esquecer. Uma coisa é perdoar, não revidar, não devolver a ofensa àquele que nos ofendeu. Mas um fato aconteceu, né? É impossível a gente querer passar uma borracha naquilo que aconteceu. Mas, quando a gente lembra do fato, o sentimento já não é mais um sentimento inferior. Já não é mais um sentimento que nos transforma até fisicamente, né? O coração acelera, a gente começa a ficar quente. Não. A gente relembra, mas não dá muita atenção. Então, perdoar é não revidar, é manter-se em paz. E segundo esse Dr. Luskin, eu vou falar mais sobre ele no final da palestra, é fazer a pazes com o não. Porque quando a gente se sente magoado é que alguma coisa não saiu do jeito que a gente queria. Mesmo quando são ofensas, mesmo quando a pessoa nos trata mal, é porque não nos tratou do jeito que nós gostaríamos que fôssemos tratados. A pessoa não nos amou do jeito que gostaríamos de ser amados. Então, é fazer as pazes com esse não. Então, esse perdão, o perdão é essencial para interromper a onda do mal. E alguém tem que começar, né? Alguém precisa dar esse primeiro passo. E assim, quando a gente para de dar importância a essa ofensa que nos foi feita, cada vez menos a gente pensa nessa ofensa. E por isso que o esquecimento vai vindo aos poucos. A gente já não pensa todos os dias, mas lembramos de vez em quando. Então, é um processo. Então, com o tempo, talvez você nem vai se lembrar, ou você vai lembrar, assim, vagamente. Então, não reviver, ou não revidar, ou não devolver. É isso que é o perdão. E outra coisa, né? E enquanto a gente se mantiver com a mágoa, enquanto a gente se mantiver com o rancor, a pessoa que nos ofendeu, então o ofensor continuará nos controlando. Porque controla, toda vez que a gente pensa, a gente fica assim horas e horas pensando naquela pessoa, né? Em maneiras que eu poderia me vingar e o que poderia acontecer com a pessoa. E engraçado, né? Que às vezes a gente fala assim, eu perdoei, eu não tô revidando, mas que podia acontecer, né? Alguma coisa com essa pessoa podia, né? Só para ter o gostinho do que eu tive, né? É um marido que traiu a mulher. Não, já perdoei, né? Não estamos mais juntos, não penso mais nele, mas a próxima mulher dele podia fazer o mesmo com ele, só para ele sentir o que eu senti. Isso é perdão? Não, né? Porque a gente está querendo devolver o que ele nos causou. Então, isso não é perdão. Então, enquanto essa mágoa ainda estiver dentro de nós, essa pessoa, esse ofensor, vai continuar controlando os nossos pensamentos, vai continuar. Por isso que ainda não vai estar liberto, sabe? Ainda aquela corrente vai estar junto com a gente. E aí, tem algumas perguntas que eu achei super interessante no livro Consolador. Se uma criatura, que foram respondidas por Emmanuel, se uma criatura desencarna, deixando inimigos na Terra, é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação de invisibilidade? Sim, né? Isso é possível. A gente sabe que a gente está rodeado por espíritos, né? Não é só porque desencarnou
que não há mais essa conexão. Isso é possível, quase geral, no capítulo das relações terrestres, porque se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados, que nos prende reciprocamente no cárcere da desventura. E aí ele continua falando, né? Se alguém partiu odiando, e se no mundo do desafeto faz questão de cultivar os germes da antipatia, então vai, né, cultivando aquilo lá que o desafeto, né? E as lembranças cruéis. É mais que natural que no plano invisível preservem os elementos da aversão e da vindita, ou da vendita, implacáveis em obediência às leis de reciprocidade, desprendendo-se daí a necessidade do perdão. Então, continua ligado, né? A gente tem essa ligação por pensamento. Cada vez que pensa nessa pessoa que já desencarnou, a gente já se ligou com ela. Então, a gente precisa desse perdão. Com o inteiro esquecimento do mal. E, assim, esse esquecimento do mal não é esquecimento do fato em si, mas aquele sentimento, é o esquecimento daquele sentimento de rancor, aquele sentimento inferior, né? É isso que a gente vai deixar de lado, né? A fim de que a fraternidade pura se manifeste através da oração e da vigilância, convertendo o ódio em amor e piedade, com os exemplos mais santos do Evangelho, no Evangelho de Jesus. E veja aqui, né? A oração vai nos ajudar. Por isso que é um processo, né? Um treinamento. A vigilância, a oração. Se no começo dói muito e é difícil controlar esse sentimento inferior, que a gente ore. Se esse pensamento vier, que a gente abra um livro e faça uma boa leitura e deixe esse pensamento ir embora. Então, tem meios para a gente tentar desviar, mas a gente precisa reconhecer que esse sentimento nos está fazendo mal. A próxima pergunta que eu achei interessante: qual a atitude mental que mais favorecerá no êxito, né, no resultado bom, gratificante, espiritual nos trabalhos do mundo? Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina na reencarnação, em que vos encontrais, isto é, no esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem, e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. Olha só, quanta coisa boa, né? Se todos nós já soubéssemos como perdoar. Mas chegaremos lá. Por que teria Jesus aconselhado a perdoar 70 vezes 7? E aí, se a gente parar para pensar, não é, né? Quantos erros a gente faz, né? Acho que a gente faz mais que 70 vezes 7. Mas o número 7 e o número 70 é um simbolismo, né? Era um simbolismo de muitas vezes, né? Então, a Terra é um plano de experiência e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Então, lembrar que todos nós podemos errar a todos os momentos. Então, por isso que a gente precisa perdoar tantas vezes forem necessárias, porque nós também vamos precisar desse perdão tantas vezes que forem necessárias. Podemos utilmente pedir a Deus que nos perdoe as nossas falhas? Né? Será que a gente pode pedir? Pedir, né? A gente pode, nós somos livres a pedir, né? Mas Deus sabe
discernir o bem do mal. Então não adianta uma prece, que a gente não esconde as nossas faltas quando a gente faz uma prece. Então, aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só vai obter se o quê? Mudar a conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então, além, né, de orar e de pedir a Deus que perdoe as nossas faltas, né? De novo, nós somos ainda espíritos imperfeitos e vamos cometer erros, mas então que a gente seja consciente e que a gente mude a nossa conduta. Graças a Deus a gente tem a oportunidade de mudar. E eu estava falando isso com o meu filho outro dia, porque ele falou assim: ah, mamãe, você falou que ia fazer isso e não fez. Eu falei: meu filho, graças a Deus a gente tem a possibilidade de mudar as nossas opiniões e fazer o melhor. Porque senão a gente ia ficar assim, que uma pedra que não pode sair do lugar. Então, se a gente reconhecer as nossas falhas, conseguir entender o que fizemos de errado e conseguir mudar a nossa conduta, aí essa é a oração que precisamos, são as nossas ações. Está no Livro dos Espíritos. E perdoar é ser caridoso. E tem essa pergunta que Allan Kardec faz para os Espíritos, está no Livro dos Espíritos também, a questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendida, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, então fazer o bem para os outros, né? Que estão à nossa volta. Indulgência para as imperfeições dos outros, compreensão de que todos nós erramos. Eu erro, vocês erram, todos nós. Então, ter paciência com esses erros. E quando a gente tem esse entendimento, essa compreensão, a gente consegue perdoar mais facilmente, perdão das ofensas. É isso que é ser caridoso. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí as razões para perdoar, né? Perdoar é terapêutico. Nos ajuda a ficar mais saudável. Lembrando que as nossas doenças físicas têm a causa espiritual. Então, se a gente está doente hoje, fisicamente, não basta cuidar só do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa alma. E o perdão de nós mesmos, né? Perdoar a si mesmo, né? Não carregar culpa, perdoar o próximo, porque se a gente não perdoar hoje, a gente vai ter que vir de novo com essa pessoa, e o perdão vai ter que vir em algum momento. O perdão dá alívio, acalma. As pessoas que não perdoam têm mais chances de adoecer. A mágoa crônica pode levar à depressão, a desequilíbrio psicológicos. Sempre que revivemos a situação que nos magoou. Então, né, alguma coisa muito ruim nos aconteceu e a gente fica revivendo. E aí tem aquele pensamento fixo com o nosso agressor, com o nosso ofensor. Aquilo nos gera estresse. Parece que a gente revive a situação novamente. Então, isso nos causa mal, nos adoece. E o entendimento de que ainda somos imperfeitos, todos nós. Então, essa é uma razão grandíssima, né, para a gente saber perdoar, porque estamos todos aqui para aprender uns com os outros. Né? Lembrando daquela que eu falo para minha amiga, né? Perdoe logo, né? Porque senão da próxima encarnação vai ter que vir de novo. Então, o perdão, o não perdão, ele não vai, ele vai, esse reencontro vai ser inevitável. Então, por que a gente não se esforça para perdoar agora, que a gente possa dar esse primeiro passo, né? E por que a gente ainda tem tanta dificuldade? O perdão ainda é muito ligado ao fracasso, né? Porque parece que eu estou sendo conivente, não estou ligando,
Mas não, é totalmente oposto. Nos tornamos mais fortes quando perdoamos. Às vezes até dificuldade de se comunicar, de tentar entender o que aconteceu. Porque às vezes quando você consegue falar com a pessoa, não foi nada daquilo que a gente interpretou. Ou não foi nada daquilo que ela quis dizer. Então, a dificuldade de comunicar, a gente também nos leva a ter uma dificuldade de perdoar. Ou de articular, talvez, o que aconteceu. Falta de empatia, a gente não consegue se colocar no lugar do próximo. A gente julga muito fácil, né? E a gente não consegue ver toda, né, a história da pessoa, o que aconteceu. Às vezes teve um dia ruim e falou meio torto, olhou meio torto para você e aquilo já te ofendeu, já te magoou e a gente não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, que também pode estar passando por uma dificuldade tremenda. Mas não, a gente só sabe julgar, né? Olha lá, hábito de julgar. E o orgulho, né? Porque daí tá ligado com o fracasso, que a gente acha que seremos fracos se a gente perdoar. E o orgulho não deixa a gente ser fraco, né? A gente precisa ser o melhor, o forte, o que não vai dar o primeiro passo. E o capítulo 10 do Segundo Espiritismo é um capítulo inteiro que fala sobre o perdão. Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? O indivíduo que possui a capacidade de perdoar as ofensas, os pecados. E eu vou falar um pouquinho sobre os itens, né? Como que a gente quer, nos itens que está nesse capítulo do Evangelho, como que a gente quer ser perdoado se a gente não é capaz ainda de perdoar? A gente pede perdão a Deus, mas ainda não conseguimos perdoar as ofensas que nos fazem. Isso aqui, né? Lembra da oração do Pai Nosso? É perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão, ele deve ser generoso, sem cobranças, né? Eu vou te perdoar, mas, né, olha aqui, eu tô te perdoando, hein? E fica aquelas cobranças. Lembra o que você fez, lembra que eu tô te perdoando. Não, ele deve ser amoroso, generoso, sem cobrança, senão não é perdão, né? Jesus aconselha: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Lembrando que o reencontro é inevitável. Se não nos reconciliarmos hoje, teremos que voltar novamente. E Jesus disse, né? Ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de apresentardes a vossa oferenda no altar. É o sacrifício mais agradável a Deus, né? É o que a gente estava falando da oração. Não adianta ficar orando, pedindo a Deus, né? Talvez na época de Jesus, né, havia oferendas, e hoje em dia pessoas fazem oferendas, mas ainda continuamos com raiva, com ódio, com a mágoa dentro de nós. Qual que é o sacrifício maior perante a Deus, né? Agradável a Deus? É quando a gente faz o benefício ao próximo, quando a gente consegue se reconciliar e perdoar as ofensas, ou pedir o perdão, que também pode ser o caso, né? E a gente, nesse capítulo, fala, acho que todo mundo deve saber, né? Do cisco e a trave no olho. A gente vê o cisquinho no olho da outra pessoa que nos incomoda tanto, mas a gente não vê a trave que está dentro do nosso olho. A gente consegue ver o menor defeito da outra pessoa, mas o que está dentro de nós, né? Aquela trave que tampa a gente não consegue ver. Nesse capítulo ainda fala do atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Lembra da história da mulher adúltera? Que os fariseus foram condená-la e que foram perguntar a Jesus, o que o Senhor vai fazer com ela? Porque ela cometeu adultério. E ele não falou que ele estava de acordo com o adultério, pelo contrário. O que ele fez foi
perguntar a todos que estavam condenando, né? Que atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. Como sabemos que nem todos nós pecamos, todos nós cometemos falhas, ninguém a condenou. Ninguém atirou nenhuma pedra nela. Mas Jesus aconselhou: eu não te condeno. Vá, mas não peques mais. Ele não foi conivente com o pecado que ela tinha feito, né, com o adultério, mas não a condenou, porque sabe que todos nós somos imperfeitos ainda, né? E o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado, é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com aparência, né? Aquele que é o perdão da boca ou do coração mesmo. É a diferença entre o que falamos e o que realmente sentimos entre nós. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Lembrando de novo, né? Os fatos são impossíveis de ser apagados, né? Mas é o esquecimento daquela ofensa, daquele sentimento ruim que tem dentro de nós. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão é reconhecido muito mais pelos atos do que pelas palavras. Isso também está no Evangelho, está na instrução dos Espíritos, né? Não sei o item, mas foi dito por apóstolo Paulo. E nesse capítulo ainda fala da indulgência, que não vê os defeitos dos outros. E se vê, a gente evita falar dele, a gente não divulga. E não tem como falar sobre perdão se a gente não falar sobre indulgência, sobre essa paciência com as falhas dos outros. A indulgência jamais vai se ocupar com os maus dos nossos irmãos, a não ser que seja para prestar algum serviço, mas nesse caso vai tomar muito cuidado ao falar para não atenuar, né, para atenuar, né, o quanto for possível, para não ficar escandalizando. Então, que a gente possa ser indulgente com as falhas dos outros, compreender que também podemos falhar, quaisquer que sejam. Não julgue com a severidade, senão as próprias ações. Então, se tiver que julgar, que julgue as suas próprias ações. E, para encerrar, quem assistiu a palestra do Flávio Zanetti algumas semanas atrás, ele falou desse livro, Forgive for Good. Em português, ele é traduzido O Poder do Perdão, uma receita provada para a saúde e felicidade. Gente, eu achei incrível, porque esse Dr. Fred Luskin, ele é o diretor desse programa, é o Stanford Forgiving Program. Gente, tem um programa que ensina a perdoar aqui do lado em Stanford, aqui, quem está aqui na Califórnia, perto de São Francisco, tem um pesquisador que ensina sobre o perdão, que pesquisa sobre o perdão e seus benefícios. Isso não é incrível? Porque está trazendo o que o cristianismo já fala há mais de 2000 anos, o que o espiritismo já fala há mais de 150 anos, que as religiões já falam há muitos anos, mas que ele está trazendo para a ciência material e se unindo com o que nós já falamos, né, com o que as religiões já falam há muitos anos. E vamos ficar atento para a próxima aula dele, hein? Quem sabe a gente não se matricula todo junto para aprender a perdoar. E ele deu uma entrevista num podcast que eu achei super legal, que ele falou assim, uma das razões que me fez estudar sobre o perdão é que perdoar era muito difícil para mim. Imagine se todo mundo tivesse essa consciência de que, como perdoar é muito difícil para mim, eu vou estudar sobre o perdão. E a falta do perdão é estar preso a uma mente que achou um problema que a gente não consegue resolver. Agora que eu vi o horário, gente, desculpa, eu já passei um monte do horário. Mas eu vou encerrar, então. Perdoar é a arte de fazer as pazes quando algo
não acontece como a gente queria, né? Que é, eles dizem, ele fala que é fazer a paz com a palavra não, porque não me amou do jeito que eu queria, não fez o que eu queria. Vale a pena ler um pouquinho sobre ele, então é Forgive for Good, é Dr. Fred Luskin, aqui de Stanford. Ele tem 9 passos para o perdão, não vou falar sobre cada um deles, mas é basicamente entender o que aconteceu, se entender que você precisa se livrar, não é para o outro, é para você mesmo, né? O perdão. E eu encerro com essa imagem aqui, que a gente possa ser, então, livres como esses passarinhos, que o perdão possa nos libertar, e que nesse Natal a gente possa nos dar de presente essa liberdade, esse perdão àquele que nos ofendeu. E que isso possa ser através de uma boa ação, de uma oração sincera, caso, né, a pessoa não aceite o seu perdão, as suas desculpas. Que você, né, que cada um de nós possamos fazer a nossa parte para conseguir viver uma vida melhor, para conseguir buscar essa paz interior. Só depende da gente, né? Então, deixa o outro de lado. Se ele não vier pedir desculpa, não tem importância, perdoa a si mesmo. É só você que vai se beneficiar.